Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre funções injetoras e vamos ver por que esse tipo de função é tão importante, por que merece esse nome, função injetora, tá? Bom, então primeiro, antes de dar a definição, vamos analisar esses dois exemplos. Aqui nós temos uma função f, tá? Que leva o ponto 4 no ponto 10, leva o ponto 3 no ponto 7, leva o ponto 2 no ponto 4 e leva também o ponto 1 no ponto 2, tá? Então, note que se você toma elementos distintos no seu domínio, ele está tomando, tá? Esses elementos distintos estão sendo levados através de f em elementos distintos no conjunto B, tá? Agora vamos dar agora vamos fazer a análise dessa outra função, tá? Então, repare que agora você tem aqui os mesmos elementos de um lado, 1, 2, 3, 4, mas tem uma diferença entre essas duas funções, tá? O ponto 4 continua indo no ponto 10, mas agora o ponto 3 está indo no ponto 4, tá? E o ponto 2 também está sendo levado no mesmo ponto 4, tá? E o 1 está indo no ponto 2, tá? Então, note que você tem dois elementos distintos, o 3 e o 2, tá? São dois elementos distintos que estão sendo levados no mesmo elemento da imagem, tá? Nesse caso, você tem, nesse caso, que o 4 ele vai ser tanto o G de 3, tá? Como o G de 2. Esse elemento aqui é o G de 3, e esse elemento também, o 4, ele vai ser igual ao G de 2, certo? Então, essas duas relações que nós temos aqui, elas são funções, por quê? Porque elas pegam elementos distintos de um conjunto A e levam exatamente em apenas um elemento do conjunto B, tá? A diferença aqui da função g para a função f é que nós temos elementos distintos no nosso domínio que estão sendo levados no mesmo que tem a mesma imagem, estão sendo levados no mesmo ponto, tá? Então, esse tipo de função, como é nesse primeiro exemplo, a gente diz que essa função é injetiva ou injetora, tá? Então, f é injetora, por quê? Porque ela toma elementos distintos do domínio e esses elementos distintos são levados em elementos distintos na imagem, tá? Então, a f, nesse caso, é injetora, mas a g não é injetora, tá? A g não é injetora. Injetora em que sentido? Injetora no sentido que você tem elementos distintos no domínio, tá? Dois pontos distintos, o ponto 2 e o ponto 3, e eles estão sendo levados na mesma imagem, que é o número 4, tá? Então, mais precisamente, nós temos aqui a definição do que seria uma função injetora. Então, uma função f de A em B é chamada injetora ou injetiva, tá? Então, você pode também dizer que essa função aqui é ou injetiva, tanto faz, tá? O significado é o mesmo. Se ela nunca assume o mesmo valor em pontos distintos, tá? Então, se você pega elementos distintos do seu domínio, obrigatoriamente as imagens desses elementos são também distintas, tá? Perceba que a G não é uma função injetora, porque o 3, obviamente, vai ser diferente de 2, e a imagem desses dois pontos distintos é o mesmo ponto, que é o ponto 4, tá? Bom, então essa daqui é a função injetora. Então, uma função injetora, você sempre, se você quiser visualizar através do diagrama de flechas, ela vai ser uma função desse primeiro tipo daqui, tá bom? Função desse primeiro tipo, onde cada elemento do seu domínio é levado em apenas
um único elemento da imagem e elementos distintos têm diferentes imagens. Bom, um critério útil para você saber se uma função é injetora ou não a partir do seu gráfico é o que a gente chama de teste da reta horizontal, tá? Então, o que é que vai ser esse teste? Então, se você cortar o gráfico de uma determinada função, tá? Então, o gráfico dessa função aqui são esses pontos em azul, tá? Então, se você cortar o gráfico de f e se essa reta horizontal corta o gráfico de f em mais de um ponto, tá? Então, obrigatoriamente, quer dizer que esses dois pontos distintos, o x1 e o x2, eles têm essa mesma altura aqui no gráfico, tá? E, portanto, eles vão ter a mesma imagem. Isso quer dizer que a função não é injetora. Bom, então, se esses dois pontos são dois pontos distintos, x1 e x2, eles têm a mesma altura no gráfico, é porque a função ela é a, a função no ponto x1 e no ponto x2, elas têm imagens iguais, tá? Por esses dois pontos, e portanto a função deixa de ser injetora, tá? Porque você tem dois pontos que são diferentes, cuja imagem vão ser iguais, tá bom? Então, uma função é injetora se somente se nenhuma reta horizontal intersecta seu gráfico mais de uma vez, tá? Então, essa função aqui ela não é injetora, porque essa reta horizontal aqui em vermelho, ela corta o gráfico de f em mais de um ponto. Bom, então vamos ver em exemplos como é que a gente pode usar esse teste da reta horizontal, tá? Então, ó, essa função aqui, f de x igual a x ao quadrado, como eu não estou dizendo quem é o domínio, subentende-se que o domínio seja onde essa função faz sentido. Nesse caso, é o conjunto de todos os números reais. Essa função injetora, nós já fizemos um esboço dessa função e vimos que o gráfico dessa função seria uma curva muito parecida com, com esses pontos em azul plotados no plano cartesiano, tá? Então, nota, por exemplo, que a imagem do ponto 1 aqui, deixa eu colocar aqui, a imagem do ponto 1 vai ser 1, mas a imagem do ponto menos 1, que vai estar aqui, também vai ser o ponto 1. Então, o ponto 1 e o ponto menos 1 são dois pontos distintos, mas que a imagem é igual, tá? Então, obrigatoriamente, essa função não é injetora, tá? Não, porque se você pega aqui a imagem do ponto menos 1, isso daqui vai dar 1, e isso também vai ser o f de 1. Então, você tem dois pontos distintos, cuja imagem é a mesma. Então, essa função não é injetora, tá? Isso daqui vale, em geral, também para pontos simétricos, tá? Mas, de novo, você só precisa mostrar que vale para um par de pontos, tá? E você pode ver também que essa função ela não é injetora, porque toda vida que você corta o seu gráfico por uma reta horizontal, que está representada aqui por essas duas retas em vermelho, tá? Qualquer reta horizontal que corta o gráfico de f, ela vai cortar o gráfico de f em dois pontos, tá bom? Isso daqui não é difícil verificar, porque em geral você vai ter que a imagem do ponto x, você sempre vai ter que a imagem do ponto x vai ser a imagem do seu simétrico, f de menos x, tá? Então, qualquer ponto que não seja a origem, uma reta horizontal corta o gráfico de f em dois pontos, e portanto essa função não é injetora, tá? Você pode ver tanto a partir desses dessa explicação que a gente viu, que usou diretamente a definição, ou usando o teste da reta horizontal, tá bom? E a função f de x igual a x ao cubo. Então, nós também já vimos um esboço dessa função, e essa função ela tem essa forma daqui, tá? Ela parece uma parábola de um lado, tá? Mas quando você olha
para x menor ou igual do que zero, ela também vai parecer uma parábola, só que a concavidade, vamos dizer assim, ela vai mudar de sinal, tá? Mas, enfim, isso não são parábolas, tá? Apenas parece, tem uma forma parecida, tá bom? Então, o gráfico dessa função vai ser uma coisa desse tipo, tá? E você nota, pelo menos intuitivamente, que se você cortar o gráfico de f por retas horizontais, essas retas horizontais, elas vão cortar o gráfico de f em apenas um ponto, tá bom? Então, sim, nesse caso, essa função é injetora pelo teste da reta horizontal. Bom, agora que nós já falamos sobre a função injetora, nós vamos falar sobre a inversa de uma função. Por que que a gente fala antes de função injetora para poder falar de função inversa, tá? Porque as funções injetoras, elas são as funções que admitem funções inversas, tá? Então, eu vou definir ainda o que é uma função inversa, mas as funções injetoras são as funções que possuem funções inversas. E admitem funções inversas. E o que é que seria a inversa de uma função? Tá? A inversa de uma função é o que a gente vai definir agora, tá? Então, seja f uma função injetora, é muito importante que a função seja injetora, e aqui eu vou dizer que ela tem um domínio em determinado conjunto A, em geral um conjunto de números, e imagem B também, tá bom? Então, a inversa de f, cuja notação vai ser sempre essa daqui, tá? F elevado a menos 1, então isso aqui é uma notação para a função inversa. Ela tem domínio B e imagem A, e é definida assim. Você disse que a função inversa calculada em um ponto y é igual a x, se e somente se, tá? F de x vai ser igual a y, bom? Então, aqui está a representação gráfica de como vai ser definida essa função inversa, tá bom? Então, você olha aqui de novo, aqui o A nesse caso é o domínio da função f, o B é a imagem da função f, tá? E a função inversa vai ser definida na imagem da função f. Então, por exemplo, se você tem que um determinado ponto é da forma y igual a f de x, e esse ponto está na imagem de f, a função inversa vai pegar esse ponto y e vai retornar no ponto x, tá? Então, você pode pensar assim, que a função inversa desfaz o que a f faz. De novo, se o ponto x é elevado por f no ponto y, a função inversa de f, que tem essa notação daqui, tá? Essa aqui é a notação para a função inversa, pega esse ponto y e leva de volta no ponto x, tá? Então, aqui nós temos uma representação de quem é, nesse caso, o domínio da função inversa e a imagem da função inversa. Sempre você vai ter que o domínio da função inversa, que vai ser esse conjunto aqui em azul, conjunto B, ele vai ser igual à imagem de f. E a imagem da função inversa, que vai ser esse conjunto aqui em rosa, ele vai ser o domínio de f, que no caso é o conjunto A, tá? Então, a função f e a função inversa, elas permutam entre si o domínio e a imagem, tá bom? Uma observação importante é que a função inversa, tá? Muito, muito importante, tá? Esse item aqui, ele causa muita confusão.
a função inversa é diferente de você dividir 1 por f de x, tá? Então, isso daqui, a resposta para essa pergunta é não. Não, tá? Opa, perdão. A resposta para essa pergunta aqui é não. Isso daqui vai representar a função inversa de f, calculada no ponto x. Tá? Então, e esse elemento daqui, isso daqui, ele vai ser igual, ele vai ser o inverso do elemento f de x, tá? Então, isso daqui, se você quisesse representar como uma notação de expoente negativo, você pode representar assim, como sendo f de x elevado a menos 1, tá? Mas, em geral, a função inversa calculada no ponto x é totalmente diferente, tá? Totalmente diferente de 1 sobre f de x. Não confunda esses dois valores aqui em um ponto, tá bom? A gente vai ver alguns exemplos disso. Bom, então, vamos olhar para a definição da função inversa e tentar calcular, lembrando que a definição da função inversa é dada por essa expressão, e vamos tentar calcular que, nesse caso, imagina que você tem uma função que vai ser definida, por exemplo, nos elementos 1, 3 e 8, tá? Então, esses elementos de aqui, 1, o 3 e o 8, eles pertencem ao domínio de f, tá? Eles são reconhecidos como entrada da nossa função. E a imagem desses elementos, nesse caso, são os pontos 5, 7 e menos 10, tá? Então, se você assume que essa função seja uma função injetora, pela definição, tá? Pela definição, obrigatoriamente você vai ter que o f a menos 1 e 5 vai ser igual a esse elemento daqui, ao ponto 1. Tá? O inverso por f do 7, nesse caso, vai ser igual a 3. E o inverso do elemento 8, o inverso do elemento menos 10, nesse caso, vai ser igual a 8. Tá bom? Por quê? É só você olhar de novo para a definição da função inversa. Então, a função inversa, nesse caso, ela está pegando os pontos. Olha a definição de f, né? A f está pegando os pontos 1, o f de 1 vai ser 5. O f de 3 vai ser 7. E o f de 8 vai ser menos 10. Então, a função inversa é a função que faz o contrário que a f faz. É a função que tem domínio B, ou seja, o domínio da função inversa vai ser, nesse caso, os elementos 5, 7 e menos 10, tá? E como a f, essa aqui é a f, essa aqui é a f, e essa aqui é a inversa de f, tá bom? E como o f de 1 foi igual a 5, isso quer dizer que a inversa de f calculada no ponto 5 vai ser igual ao ponto 1, tá? É só você olhar aqui a definição. Então, isso daqui vai ser isso, pois o f de 1 ele vai ser 5. Tá? Isso daqui vai ser esse elemento, porque o f de 3 é 7, e a função inversa de f calculada no ponto menos 10, faltou aqui o menos, me perdoem, vai ser igual a 8, porque ele está dizendo que o f de 8 vai ser igual a menos 10. Tá? Então, novamente, a função inversa desfaz o que a f faz, e reciprocamente, tá bom? Então, é muito importante que vocês revejam aqui esses conceitos, tá? Porque vários exemplos de funções importantes, como a gente vai ver, eles são obtidos como funções inversas de funções que a gente já conhece, tá?
Nós vamos ver lá na frente que a função logarítmica ela vai ser definida como a função inversa da função exponencial. Bom, então como encontrar valores específicos da função inversa através de uma tabela ou gráfico de uma função, tá? Então imagine que você tem uma função h que você sabe os valores de h em alguns pontos, tá? Então, quando x for igual a 2, o h de x vai ser igual a 5. Quando x for igual a 3, o h de 3 vai ser igual a 8, tá? Então, pela definição que você tem aqui, então, como h vai ser dada dessa maneira, tá? Você tem essa associação. Usando a definição de função inversa, você tem que, obrigatoriamente, a função inversa de h calculada no ponto 8 vai ser igual a 3, tá? Por exemplo, a função inversa de 1 através de h, tá? O h menos 1 de 1, nesse caso, vai ser igual a 5. Por quê? Porque o h de 5 vai ser 1, tá? Você teria, por exemplo, também que o h de 15, nesse caso, vai ser igual a 7, tá bom? E assim por diante. Bom, aqui é através de uma tabela, se você tivesse o gráfico de uma função. Ora, aqui nós temos o gráfico da função f, tá? Como é que você consegue os valores da inversa de f se você tem o gráfico da função f, tá? Então, ó, o gráfico da função f, lembrando que ele é formado por todos os pontos da forma x, f de x, tá? É o conjunto dos pares entrada, saída de uma função, tá? Então, se aqui for um determinado ponto x, ele tem uma imagem correspondente f de x no eixo y, tá? Então, se aqui é o ponto 7, 5, por exemplo, esse ponto daqui, então isso quer dizer que o f de 7, então isso quer dizer, nesse caso, que o f de 7 vai ser igual a 5, tá? Se esse ponto daqui é o ponto 4, 3, tá bom? Então isso quer dizer que o f de 4, nesse caso, vai ser igual a 3. Logo, a função inversa, nesse caso, função inversa de f calculada no ponto 5, vai ser o 7, tá? E a inversa de f calculada no ponto 3, nesse caso, seria igual a 4, tá? Então, para calcular a função inversa de pontos que você sabe, tá? Então, lembra que esses pontos aqui, ó, esses pontos que estão aqui, o ponto 3, o ponto 5, o ponto, por exemplo, 4, tá? Todos esses pontos, eles pertencem à imagem da função f, tá? Se eles estão na imagem da função f, obrigatoriamente eles estão na inversa, desculpa, eles estão no domínio da função inversa de f, tá? Como a gente representou aqui. Bom, então para que você obtenha os valores da função inversa, basta que você faça um processo contrário com que o que a gente fazia, tá? Se aqui você tem o ponto 5, você vai olhar qual é, o seu ponto correspondente no eixo x, tal que o f de 7 seja 5, tá? E assim por diante. Se aqui você tem o ponto 3, que está na imagem de f, então você vai olhar o seu ponto, o seu ponto o ponto no eixo x correspondente, de modo que esse determinado ponto aqui pertence ao eixo x, tá? Então, o processo prático seria você pegar esses pontos que estão na imagem, traçar essas retas horizontais, tá? Que são essas retas em verde. Quando essas retas em verde cortarem o gráfico, você projeta esses pontos sobre o eixo do x. Esses pontos projetados, eles são as imagens, tá bom?
Então, por exemplo, se aqui você tem o ponto 4, aqui você tem o ponto 4, tá? Então, para que você ache a inversa de f no ponto 4, seria esse ponto daqui. Mas se você quisesse fazer diretamente, você teria que, nesse caso, a inversa de f calculada no ponto 4, nesse caso vai ser igual a 6, tá? Por quê? Pois f de 6 é 4, tá bom? Bom, agora, o que eu mostro abaixo é um método de você verificar se duas funções elas são inversas uma da outra, tá? Como assim? Imagina que você tem a lei, tem a regra de uma determinada função. E você tem uma regra também de uma determinada outra função, tá? E você imagina que essas duas funções elas são inversas uma da outra. Como ter certeza se de fato elas são inversas uma da outra, tá? Elas são funções inversas uma da outra se toda vida que você compõe a função inversa de f com a própria f, você retorna para o ponto x, tá? Isso vale para todo x que está no domínio da função f. Da mesma forma, você tem que f composto com a sua função inversa, calculada em qualquer ponto, também vai estar x para qualquer x que esteja no domínio da função inversa, que no caso é a imagem de f, tá bom? Então, essas duas equações aqui, elas são chamadas de equações de cancelamento, tá? E, e duas funções vão ser funções inversas uma da outra, se e somente se elas satisfazem essas equações de cancelamento, tá bom? Então, por exemplo, como nós já tínhamos visto que, que a função f de x igual a x ao cubo, ela vai ser, ela vai ser uma função injetora. Logo, ela tem uma função inversa. Quem é a função inversa de f? Então, eu afirmo que, nesse caso, é a função raiz cúbica de x, tá bom? Por quê? Porque elas satisfazem as equações de cancelamento, tá? Se eu verificar que elas vão satisfazer, então elas são funções inversas uma da outra, tá? Repare que a g calculada em f de x vai ser a g de x ao cubo, tá? E a função g vai ser a raiz cúbica do que está aqui dentro, raiz cúbica de x ao cubo, que a gente sabe que pode cancelar o 3 com 3 aqui e vai dar x, tá? Da mesma forma, f composto com g de x, quando você compõe, isso vale para qualquer x, tá? Quando você compõe f com g, nesse caso vai ser f de g de x, da raiz cúbica de x, e nesse caso vai ser então a raiz cúbica de x elevado ao cubo, tá? Que isso daqui, lembrando de novo, que você vai poder cancelar esse cara com esse, nós vamos relembrar depois essas propriedades de potenciação e radiciação, mas, enfim, isso daqui vai dar x. Tá bom? Então, isso quer dizer que a função g, ela vai ser a inversa de f. Elas são funções inversas uma da outra, tá bom? Um outro problema prático vai ser o seguinte. Dado uma função injetora, você sabe que a função vai ser injetora, ou é dito para você que a função vai ser injetora. Como é que a gente pode determinar a função inversa de f nesse caso, tá? Então, aqui eu vou relembrar, aqui é um exemplo, tá? Você tem f de x igual a 4x menos 5. Supõe a princípio que essa função é injetora, mas se você não quiser, vocês vão ver que funções desse tipo, funções dadas por uma equação do primeiro grau, elas são chamadas de funções afins, tá? E o seu gráfico são retas, tá? Nesse caso é uma reta que tem inclinação 4. E, portanto, essa função ela vai ser uma função injetora pelo teste da reta horizontal, tá? Então, vamos tentar encontrar agora a função inversa dessa função.
E aí eu vou usar de novo a definição de função inversa. Lembrando que se você escreve y igual a f de x, isso vai ser se y for igual a f de x, se somente se a função inversa desse elemento seja igual a esse cara daqui, seja igual a x, tá bom? Então, eu vou escrever y como sendo f de x, tá? Vou colocar aqui solução. Eu vou escrever y como sendo f de x, tá? Só que f de x, nesse caso, vai ser igual a 4x menos 5. E repara, pela definição da função inversa, se eu consigo isolar esse cara daqui, se eu conseguir isolar x, isolar x, eu, isso quer dizer que eu encontrei a função inversa de f, tá? Quer dizer que eu encontrei a função inversa em função do parâmetro y, mas se você quiser depois, você simplesmente permuta x por y, né? A letra da variável independente, ela não interessa. Depois, se você quiser, você pode permutar, tá bom? Então, se eu conseguir isolar x, isso quer dizer que achamos. Vou escrever aqui melhor. Então, se eu conseguir isolar x, isso quer dizer que achei f a menos 1, tá bom? Só você olhar a definição, tá? E é isso que a gente vai fazer. Aqui a gente tem y como uma função de x e a gente vai tentar isolar x como uma função de y, tá? Como é que a gente faz isso? Tá, então, se você tem y igual a 4x menos 5, passando 5 para o outro lado, isso aqui implica que y mais 5 vai ser igual a 4x, tá? Ou ainda que x seja igual a y mais 5 dividido por 4. Então, de fato, essa expressão que está aqui, ó, que eu consegui isolar, se você olha para essa expressão, isso daqui vai ser f a menos 1 de y. Então, encontrei a lei da função inversa. A lei da função inversa calculada em um ponto y, ela diz o seguinte, que você soma esse y com 5 e o resultado você divide com 4. Tá? Se você quiser, você pode permutar aqui no final, substituir no lugar de y, colocar x ou colocar t. Você pode colocar a letra que você mais gosta aqui, né? Não interessa. Essa letra na variável independente, tá? O que importa é que você tenha a lei da sua função, tá? Então, se você quiser, trocando x por y, você teria f a menos 1 de x igual a x mais 5 dividido por 4, tá bom? Aqui eu coloquei x porque, em geral, a gente denota a variável independente por x e a variável independente por y. Desculpa, a variável independente por x e a variável dependente por y, tá bom? A gente teria isso daqui. Achei a função inversa de f, tá bom? Então, o que foi que eu fiz aqui que você pode fazer sempre, tá? O que nós temos aqui é uma receita de toda a vida que você tem uma função injetora, você tem aqui um método para calcular a função inversa de f, tá? Então, se você rever o que a gente fez, foi simplesmente isso daqui. Escreva y como f de x, tá? Então, de fato, a gente começou escrevendo y como sendo uma função de x. Resolva esta equação para x em termos de y, tá? Aqui foi muito simples isolar x em termos de y, a gente conseguiu nessa segunda passagem, tá? E se você quiser, tá? Esse passo 3, ele vamos dizer assim, ele não é obrigatório, tá? Ele não é obrigatório, mas é mais usual você expressar uma função
que a sua variável independente dessa função seja em termos da letrinha x e a variável dependente seja em termos da letrinha y, tá? Então, no final, se você já encontrou a lei que depende de y, não tem problema nenhum se você permutar x por y, ou seja, no lugar de y, se você tem a lei, a regra da expressão, você trocar por x, tá? Então, fazendo isso, a equação resultante é a equação y igual a f a menos 1 de x, tá certo? No final, eu posso dar aqui mais um exemplo de como obter uma, uma, a fun uma função inversa se você sabe a lei de f, tá bom? Então, agora nós vamos falar sobre algo bastante importante, que vai ser o seguinte, que é o gráfico da função inversa de f, se você conhece o gráfico de f, tá? E para relembrar isso, eu vou relembrar para você novamente a definição, tá? Nós temos que f de a igual a b, se e somente se a função inversa de f, calculada nesse ponto daqui b, seja igual ao a, tá? Então, se e somente se f a menos 1 de b seja igual ao a. De novo, a f desfaz o que a f faz, tá? Mas disso daqui, dessa expressão, você tem que o ponto AB vai estar no gráfico de f. Essa é a definição, tá? Se f de a for igual a b, isso quer dizer que o ponto AB, né, a f de a, ele obrigatoriamente está no gráfico de f. Mas, usando essa mesma ideia, você vai ter que o ponto BA, ele vai estar no gráfico da função f a menos 1, tá? Só que esses dois pontos, o ponto AB e o ponto BA, eles têm uma propriedade muito interessante, tá? Toda vida que você troca no plano cartesiano A por B, você pode obter um por outro apenas refletindo esses pontos em torno da reta y igual a x, tá? Ou seja, os pontos AB, o ponto AB e o ponto BA, eles são simétricos em relação à reta y igual a x, tá? Ou seja, eles estão a uma igual distância dessa reta y igual a x. Ou seja, se você tem aqui um ponto AB, para que você obtenha o ponto BA, basta que você reflita, ou seja, jogue para o outro lado, reflita, faça uma reflexão do ponto AB em torno da reta y igual a x, obtendo o ponto aqui BA, tá? Ora, mas se você junta essa conclusão daqui, tá? Se você junta essa sentença aqui que a gente escreveu, que o ponto AB está no gráfico de f, se somente se o ponto BA está no gráfico da sua inversa, que os pontos AB e BA eles são simétricos em relação à reta y igual a x, você obtém um fato notável, tá? Você obtém um fato notável. Imagina que você tem, então, um gráfico de uma determinada função f, que aqui nesse caso vão ser esses pontos em azul. Para que você obtenha o gráfico da função f a menos 1, que você obtenha o gráfico da função inversa de f, mesmo que você não saiba uma lei, tá? Uma regra da função inversa de forma explícita, você tem esse gráfico. Basta que você reflita, ou seja, faça reflexão em torno da reta y igual a x dos pontos do gráfico de f, tá? Então, se aqui você tem o gráfico de f, quando você reflete o gráfico de f em torno da reta y igual a x, você obtém esses pontos de aqui em vermelho, tá bom? Então, é um fato bastante notável isso daqui, tá? Então, esses pontos de aqui, ó, para qualquer ponto que você obtém, por exemplo, esses dois pontos de aqui, eles estão a uma igual distância da reta y igual a x, tá? Se você olha para esse ponto aqui também, ó, também estão a uma igual distância. Esse ponto daqui, eles estão a uma igual distância desse outro ponto. É a reta y igual a x, tá? Então, você tem que esse ponto daqui teria igual a esse comprimento. Isso para todos os pontos do gráfico de f e do gráfico da sua função inversa. Bom, então,
Aqui eu dou um exemplo. Aqui nós temos o gráfico da função f de x igual a raiz de x menos 2, tá? O gráfico dessa função são esses pontos em azul, tá? Imagina que você já sabe desenhar o gráfico da função f de x igual a raiz de x menos 2. Então, o gráfico de f, obrigatoriamente, vai ser os pontos do plano cartesiano que você obtém quando você reflete os pontos em azul em torno da reta y igual a x. Quando você faz essa brincadeira de refletir esses pontos em torno dessa reta, você ganha obrigatoriamente esses pontos aqui em vermelho, tá?